Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz. Começa hoje o programa Restaurando Vidas. Por favor, já curta aqui o vídeo, compartilha e se inscreve no meu canal, né? Lógico, para que você possa receber todos os vídeos que vão sair. Por este lugar passarão muitas pessoas que vão dar o seu testemunho de vida. Deus colocou no meu coração esse programa já há um tempo, porque nós, como pastores, eu e meu marido, nós vemos muita coisa acontecer dentro da igreja, muita coisa edificante, muita coisa que realmente toca no profundo do nosso coração. Eu sou fruto de um milagre. Se eu estou aqui hoje é porque Deus um dia me escolheu para uma grande obra e eu sou muito feliz pelo privilégio de poder cuidar de uma igreja abençoada, chamada Igreja da Restauração, e muitas coisas acontecem lá dentro. E vendo tudo isso, Deus colocou no meu coração de começar esse programa para compartilhar as histórias. Compartilhei com meu marido esse desejo, compartilhei com algumas pessoas próximas, queridas, dentre elas a Jane e o Rodrigo, que me incentivaram muito para começar esse programa, já que a minha gratidão a eles também por todo o incentivo. E aí, o que falaram era que a primeira pessoa a ser entrevistada deveria ser o meu marido, Reinaldo Fantin. Então eu estou aqui com ele hoje, o amor da minha vida, o homem da minha aliança, para começar esse programa. Pois bem, te deram uma ideia, né? E você catou a ideia. Rapidinho. Agora eu tô assim, ó, o coração assim, ó. Você e eu, porque é o primeiro, né? Mas olha quanta gente já chegando. Então sejam todos muito bem-vindos. Vai compartilhando aí esse vídeo, vai curtindo, para que a gente possa fazer esse programa juntinho com vocês. Amor, estou muito feliz por você estar aqui. Primeiro programa do Restaurando Vidas. E o objetivo desse programa hoje é contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho como tudo começou na nossa vida. A gente se conheceu muito jovem, né? Muito jovem. Eu tinha 17 anos na época. E eu 14. Você 14. Eu lembro como se fosse hoje, claro. Eu estava lavando o carro do meu irmão, né? Do meu irmão mais velho. E de repente veio você andando na rua, você e uma outra moça. E quando você passou, eu abri a porta do carro e pus a cabeça pra fora, porque eu não tava acreditando que eu tava vendo uma moça tão linda e tão bela passando. Ai, meu Deus, já tô apaixonada. Aliás, sempre estive. E claro, né, fui rápido. No mesmo dia, vi que você entrou na casa da Eloá. Minha tia. E aí, a sua tia, né, e eu já mandei mensagem pra Eloá, né, liguei pra ela, conversei com ela, falei, ó, é sua sobrinha, meu Deus, me passa o telefone dela. Eu te liguei, né, naquele dia, não foi? Aquele dia, na verdade eu fiquei na casa da minha tia aquele dia seguinte a gente se conheceu, ela me apresentou pra você e depois eu fui embora pra minha casa. Na sequência você me ligou, começamos a conversar e depois de passar uns dias, uns meses, a gente começou a namorar. Namoramos 3 meses. 3 meses. Um detalhe aqui importante é que a gente não era convertido, né? Naquela época. Não éramos convertidos, eu tinha 14 anos e você 17. 17. Aí você me largou. Posso contar essa parte, Reinaldo Fantin, ou não? Vou contar. O programa é seu, né? Eu tô sendo entrevistado. Você me largou, meu Deus do céu. Porque era muito baladeiro. Esse homem era terrível, gente. Era baladeiro, vivia nas noitadas e meus pais não deixavam eu sair, obviamente, né? Era uma menina de 14 anos, não podia acompanhá-lo. Aí ele me deixou e foi embora. Ficamos 3 anos e meio separados. Depois de 3 anos e meio, eis que surge quem? Quem? Tcharam! Eu novamente, né? Eu estava na natação, nadando tranquilamente, de repente olho pro vidro, quem tá lá, parado, em pé? Dom Juan. Pronto! Mais uma vez. Eu falei pra minha irmã assim, quem tá lá? Pra Sheila. Acho que ela falou assim, Reinaldo. Eu falei, eu não acredito, o que ele tá fazendo aqui? Eu não sei. E aí, a minha mãe não queria que eu voltasse com ele de jeito nenhum, porque a gente ia ficar 3 anos e meio separado, tinha sofrido bastante. Minha mãe virou pra mim e falou assim, quem tá lá na porta? É o Reinaldo? Você não vai pra perto dele, você não vai pra perto dele. Só que não teve jeito. Quando eu saí, ele olhou pra mim e falou assim, o que você falou pra mim? Você lembra? Ai, meu Deus do céu, não lembro não. Você não lembra, não? O que eu falei pra você? Oi, minha princesa, eu vim te ver. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui, Reinaldo? Não, eu tava com saudades e vim te ver. Aí
Depois daquele dia, eu fui pra casa da minha tia, conversamos aquele dia. Uma semana, passou mais uma semana, depois você veio atrás e pediu pra voltar. Sim, eu percebi que eu não ia viver sem você, e você era a mulher da minha vida, então eu precisava reconquistar o seu coração, né? Afinal de contas, eu tinha ido embora, né? Então, eu precisava começar novamente. E deu certo, né? Pois é, eu disse que não ia voltar. Não foi fácil. Eu disse que não ia voltar, fiquei 9 meses Ficou batendo dura, pé firme dura, que eu não ia voltar, porque eu falei, quem ele pensa que ele é? Ele vem, namora, vai embora e agora quer voltar? Não volto mais. 9 meses. Mas eu sou teimoso, né? Você naquele dia você enfiou o dedo na minha cara, você lembra disso? Conta isso aí pro povo saber. Colocou. Eu falei assim, eu nunca mais vou voltar com você, Reinaldo. Aí você enfiou o dedo na minha cara e falou assim, é isso que nós vamos ver. Aí eu fiquei com tanta raiva, eu falei, mas não volto mesmo. Eu fiz isso, dei as costas e fui embora, né? Foi embora, me largou falando sozinha. Aí que eu falei, eu não volto. Aí minha tia falava assim, eu acho que você ainda vai voltar com ele. Não, tia, com ele eu não volto. Olha o que ele fez comigo. E aí o tempo passou, 9 meses depois voltamos. Depois de muita insistência minha, tá vendo? Nessa época, a gente já tinha uma vida bem mundana. Não éramos Bastante. convertidos, né? É verdade. Você tinha uma vida bem fora de padrão cristão, né? Posso dizer. Bastante. Eu não valia um centavo, gente. Era perdido, gente. Minha mãe não queria que eu voltasse com ele de jeito nenhum. Vivia nas baladas, fumava, bebia, fazia tudo que não devia. Olha, uma vez, eu lembrei de uma cena aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Lá vem, gente. O Reinaldo... Será que foi boa ideia esse negócio de entrevistar? Agora a gente vai contar tudo. O Reinaldo sempre foi muito estabanado. E é até hoje, né? Começa a fazer as coisas, deixa cair metade. Ele é bem estabanadão, assim. E uma vez eu lembro que nós fomos viajar. Nós estávamos em 7 casais. Fomos para Paraty. Lembra disso? Meu Deus, lembro. Posso contar? Pode. Afinal de contas, essa primeira história é para saber a minha história, de fato. História essa que muitos hoje na igreja não sabem, não conhecem, né? Como esse programa é Restaurando Vidas, eu sou um milagre, né? Eu sou uma pessoa improvável. Eu não sei o que Jesus viu, mas ele viu algo em mim e me escolheu para esse propósito. Mas é importante para saber o que é hoje, o que eu era antes, né? Que aquele antes não existe mais. Graças a Deus. Aquela velha criatura foi sepultada, né? Graças a Deus. Mas ficou uma história registrada. E aí nós fomos para essa viagem e alugamos um barco para fazer um passeio, né? No mar. Nas ilhas. Nas ilhas, um passeio lindo. Só que você, na época, bebia demais, tomou todas. Um pouco mais do que todas naquele dia. E fui balançando o barco ainda. E aí, balançando o barco. E aí aconteceu que você tava andando no barco, você levou um escorregão. Essa foi a primeira parte, não foi? Não, a primeira parte foi que nós paramos no local. Verdade. Vamos mergulhar. E eu tava bêbado. E aí eu desci pra mergulhar. A primeira coisa que eu fiz, ralei o joelho nos corais. Foi. Aí eu falei, eu acho que machucou. Eu voltei pro barco. Aqui eu subo no barco, tá escorrendo sangue nas minhas pernas. Os 2 joelhos estourados. Eu não sou muito fã de sangue, né? Já fiquei lá passando mal. Meu Deus, tá machucado e tal. Tá bom. Aí machucou os 2 joelhos. Ficou no barco lá, sangrando. Depois disso... Aí nós paramos numa ilha que nós íamos almoçar. Pro almoço. Aí foi descendo um bote. E eu fui descendo o bote. Eu saí do barco e pisei no bote. Que eu pisei no bote, escorreguei. Escorregou e tinha um prego, sei lá, eu como no bote. Atrás, ralou minhas Tem a marca até hoje nas costas. Até hoje. Abriu um rato nas minhas costas. Aí depois voltamos do almoço, entramos no barco. Eu lembro que você foi descer de novo, porque cismou que queria mergulhar de novo. E nessa descida, escorregou das escadas. É que eu coloquei a nadadeira e tava descendo com nadadeira e tudo na escada do barco. O que aconteceu? Meu pé escorregou. A hora que escorregou, a minha mão entrou no ferro da escada. Rasgou a mão. Imagina, era a terceira vez que ele se estrupiava no barco. Numa tarde. Sangrando, num único dia. E aí eu falei, agora você não sai mais desse barco. Reinaldo, você tá bêbado. Eu não tô bêbado, coisa nenhuma. Todo bêbado, acho que não é bêbado, né? Mas ele era naquela época. Misericórdia, graças a Deus que Jesus te libertou. E aí, quando a gente parou na cidade, o que aconteceu na cidade? Foi descer, foi tomar água, pedir uma garrafinha de água em copo
Não, foi um copo d'água, Aquele né? copo, é. É. Quando foi abrir aquele negócio do copo d'água, rasgou a mão também. Rasguei o dedo no alumínio do copo. Nossa, misericórdia, graças a Deus Até que isso eu Jesus te consegui, libertou, né? Eu falei, aquele dia eu precisava, gente, vambora, porque o negócio não tá bom. Graças a Deus que Jesus te libertou e hoje você é Graças lavado e a remido, porque Deus. você me dava trabalho, viu? Olha, sinceramente, às vezes eu penso, se Jesus não tivesse entrado na nossa história, eu não acredito mais que a gente estaria juntos, porque Deus realmente fez um grande milagre. Fez um grande milagre, é verdade. E aí... Mas nós éramos jovens, né? Não muito conhecia jovens, Jesus ainda. muito jovens, novinhos, acho que eu tinha uns 17, 18 anos nessa época, acho que 18 anos, mais Bem. ou menos. E aí, quando tínhamos 19 anos, aí veio a conversão. E na época da conversão foi algo incrível, né? Você lembra disso? Lembro. Maravilhosamente Foi bem. através de uma doença que meu pai teve. Meu pai teve um tumor enorme na cabeça. Aí, Foi uma situação muito complicada, onde meu pai foi desenganado pelos médicos. Nós achávamos que meu pai ia morrer. Aliás, os médicos estavam dizendo isso. E nesse período, eu tinha ido para a Inglaterra fazer um intercâmbio. E quando eu voltei, na verdade, meu pai não tinha sido diagnosticado ainda, né? Eu fui para a Inglaterra fazer um intercâmbio. Quando eu voltei, a minha mãe me disse assim: eu estou indo numa igreja. Eu falei, mãe, igreja católica? Não, uma igreja de crente. Eu falei, crente, mãe? Não, pelo amor de Deus. Crente, não. Porque naquela época, na minha concepção, ser crente, eu teria que usar só saia, não poderia usar brinco, não poderia... Raspar os pelos. Era essa a concepção Era essa que concepção tinha, que né? eu tinha. E aí eu falei, não, mãe, não dá. Aí ela falou, vamos comigo? Eu falei, ai, não, mãe, não quero. Ser crente eu não quero. E aí minha mãe começou a ir nessa igreja. 15 dias depois do meu retorno da minha viagem, meu pai descobriu um tumor enorme na cabeça. E com esse tumor, tava muito compadecida com tudo que estava acontecendo, desesperada. Na verdade, em uma semana eu perdi 5 quilos, pensando que meu pai ia morrer. Entrei meio que num processo de depressão. E aí, nesse momento, Jesus foi me apresentado. E eu lembro como se fosse hoje, a pastora orando por mim, na porta do elevador do prédio. E eu chorando, pedindo para que ela orasse pelo meu pai. Porque meu pai estava muito mal e possivelmente ele ia morrer. E naquele dia, eu senti algo que subia e descia em mim, que era algo muito forte, muito forte. E quando ela terminou a oração, parece que tinham pego o meu problema e arrancado de mim. Na verdade, o que tinha acontecido ali, eu tinha me encontrado com Jesus e a minha vida, a partir daquele momento, estava sendo completamente transformada. Eu passei a acreditar que Deus existia. Na verdade, eu nunca duvidei disso. Mas eu sabia que ele existia, mas eu não tinha relacionamento com ele. E a partir daquele dia, eu passei a ter relacionamento com Deus. Portanto, se você está me ouvindo aí, eu quero te dizer que o relacionamento com Deus depende principalmente do seu passo. Porque Deus já olha para você, ele te ama, ele te escolheu e ele quer ter relacionamento com você. Então, se você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza que ele vai entrar e mudar para sempre a sua história. Meu pai passou por todo o processo de cirurgia, foi curado milagrosamente, na verdade, passou por toda a cirurgia, mas aquele tumor que era um tumor maligno passou a ser um tumor benigno e tudo que era o diagnóstico do médico que ele iria morrer, que possivelmente ele ia ficar paraplégico, bobo, nada disso aconteceu. Hoje se passaram... Quantos anos, amor? Meu Deus. Eu tinha 19. Não, tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu, né? Então já fazem 25 anos. 20? Não declara a idade não, que fica perigoso isso. E meu pai está bem, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Mas aí começou um outro processo, porque o Reinaldo era... Não, na verdade, calma. Era da macumba. E eu tenho que contar a minha história. Conte, amor, conte a sua história. Acontece o seguinte, minha mãe era espírita. Minha mãe era católica que frequentava um centro espírita. E a gente era criança, então minha mãe ia para o centro espírita, o que fazia? Levava os filhos e me levava junto. E a gente vai se envolvendo, né? Na minha concepção, estava tudo bem. Eu estava fazendo bem, eu estava buscando a Deus, mas não sabia que tantas coisas ruins também existiam dentro disso. Não tinha essa dimensão, né? E aí eu me envolvi bastante, ao ponto de tocar aqueles negócios lá, ó. Como é que chama? Ia para as oferendas, tambor, né? Mas nunca recebi um espírito.
Isso também me questionava muito. Eu dizia assim, todo mundo recebe, só eu que não levo. Eu acho que tem uma coisa errada com isso aí, né? E sim, antes, quando esse processo que você contou, amor, que você começou a sua conversão, eu entrei em crise, porque 2 anos antes de você se converter, né, a gente namorávamos, e aí nós estávamos passando uma situação difícil, e aí sua mãe e o seu pai comentaram de um rapaz, de um senhor, que ele fazia um atendimento espírita lá na Pompeia. E falou, vamos lá resolver isso aí. Aí nós fomos lá neste local e marcamos, tinha que chegar de madrugada. Ele só atendia 30 pessoas, liberava a senha às 6 da manhã. Então, nós tínhamos madrugado na porta daquela casa, recebemos a senha para poder ser atendido, não fomos o primeiro, já tinha gente lá. E aí nós fomos atendidos. Aquela coisa de praxe, né? Era uma coisa tudo bem comum, tranquila. Aquele homem ficou desenhando um monte de coisa esquisita, dizendo, tô entendendo. E eu falei, meu Deus, você tá falando com além, né? E a gente tava entendendo nada. Ele falando sozinho na nossa frente. Mas quando ele terminou, ele sabia tudo o que tinha acontecido a nosso respeito. E é claro, né? Depois daquilo entra aquela coisa, você agora tem que fazer um trabalho, tem que fazer isso e tudo mais. Ok, nós levantamos para ir embora, só que a hora que eu levantei, você lembra disso? Lembro. A hora que eu levantei para ir embora, aquele homem falou assim, mas peraí, eu preciso te dizer uma coisa. Não sei se você vai voltar aqui para me contar, mas você vai ser pastor. E eu falei, o quê? Pastor? Daqueles que fica assim, de um lado pro outro. Falei, eu? Não é possível, não. Eu não E será que ele é agitado? E aí você na hora falou assim, vai crente, vai ser pastor. Rapaz, irmão, eu comecei a falar pra você. É claro, ninguém era cristão nessa época, eu nem sabia o que era ser pastor. 2 anos antes, né? E depois 2 anos que a gente ouviu aquilo. A minha família passou. Aí sua família começou a se converter. Você sabe o que eu entendo disso? Que Deus já tinha uma marca tão nítida sobre a sua vida que todo o reino espiritual já tinha conhecimento disso. E o maligno não poderia te tocar. Porque você andou por lugares terríveis. Sim. Até antes de eu chegar, participou de coisas muito ruins, né? Foi gótico, vivia... Gente, eu fui gótico. Gótico! Alguém consegue imaginar meu marido dá pra imaginar eu gótico? Eu frequentava a Praça da Santa Cecília, centro de São Paulo. Misericórdia. Eu cheguei num lugar chamado... Não fala esse lugar feio. É muito feio isso. Você falou que você ia me entrevistar, me contar a minha história. Coisas terríveis. E vivia na madrugada, né? Agora imagina, eu vestido tudo de preto, de coturno. Que horror. Eu não né? consigo imaginar vocês desse jeito, sabia? Mas eu fui. E aí eu comecei a ir pra igreja, comecei a convidar ele pra ir. E aí o que ele dizia pra mim? Que não queria ir. Não, eu ser crente? Não, eu não vou nessa igreja não. Não vou nessa igreja não. Aí o tempo foi passando, eu comecei a ir na igreja, meu pai com um tumor, né? Aconteceu toda essa situação. E aí, mas não teve jeito. Deus ia buscar o Reinaldo onde ele estava. Lembra, Reinaldo, como uma vez você parou no semáforo? Não, eu tava na... Depois que você me convidou, começou a acontecer todo esse processo, eu fui. Só que a hora que eu fui no primeiro dia, eu até fiquei um pouco incomodado com o rapaz que ficava gritando lá no fundo, não parava nunca, meu Deus do céu. Mas depois daquele dia eu nunca mais deixei de ir, porque aconteceu algo incrível, né? Naquele dia, Deus usando o pastor para falar comigo e dali em diante eu não deixei de ir. Aí, o seu pai estava vivendo esse processo. Aonde eu ia, meu Deus do céu, todo mundo parava e falava assim, não, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu não todos os lugares, parava no até, farol. Sabe, eu lembrei, até na porta da UTI, nós estávamos esperando para fazer a visita pro seu pai, veio uma moça, falou, vocês são cristãos, né, vocês são evangélicos. Falou assim, nós somos sim e tal. Vocês eram, né, eu não tinha ainda entregado minha vida para Jesus. Aí a moça falou assim, mas aí vocês perguntaram, mas como é que vocês perceberam? Eu falei, eu vi por ele, ó. Ele tem uma luz muito forte. Aí eu olhei e falei, eu ainda falei assim, ele é meia boca. Meia boca. Porque você era o único que não tinha aceitado Jesus ainda. E vocês sabem... Mas tem um porquê. Então, explica o porquê. Explica você por que você não tinha aceitado Jesus. Pode explicar. Ele não aceitava Jesus
porque ele ouvia falar do arrebatamento. E aí ele pensava assim, se eu aceitar Jesus e Jesus voltar, a minha família não é convertida ainda, minha família vai ficar. Então eu tenho que ficar aqui na terra para explicar para minha família que eles não podem aceitar a marca da besta. Olha o que ele pensava, gente. Você vê que coisa, né? Que amor pela família, para poder salvar a família inteira. Foi. E graças a Deus, depois a família inteira veio. Graças a Deus. Da minha casa, eu fui o primeiro a me converter. Depois foi vindo um por um. Minha mãe, né? Minha mãe que no começo ficou meio relutante e tal. Mas depois ela foi comigo na igreja. O pai, os irmãos. Isso mesmo. Família inteira. Todo mundo se entregou para Jesus. Família inteira. Glória a Deus. Depois que meu pai foi curado do tumor, na verdade, o que aconteceu? Ele passou pelo processo da cirurgia. O processo é longo, assim, contar tudo isso. Não vai dar tempo de contar com riqueza de detalhes. Outro dia, quem sabe, eu conto. Vou trazer meu pai aqui para ser entrevistado com a minha mãe. Quem sabe, a gente conta tudo isso com riqueza de detalhes. E aí, depois desse processo todo da cirurgia, minha família teve um culto de ação de graças. Você lembra? Logo depois da cirurgia. Sim. Teve um culto de ação de graças. Não, mas antes disso, você fez um voto muito importante. Eu lembrei aqui agora. Acho interessante você contar isso. Seu pai tinha saído do hospital, tinha ido para casa, né? E aí, chegando em casa, ele passou mal. Ele começou a convulsionar muito. Começou a convulsionar, e aí não parava. Aí ligaram pro hospital, o hospital mandou, leva pro pronto-socorro, levaram pro pronto-socorro, aí depois levaram meu sogro pro hospital. Chegou naquele hospital, convulsionando muito, e os médicos... Isso foi no final de uma tarde, aí ele passou a madrugada toda convulsionando, Conte aí. E aí as convulsões começaram a diminuir, a aumentar a frequência, aliás. Começou a ter convulsão tipo de 3 em 3 minutos, aí ele foi levado pra UTI, e aí na UTI sedaram ele, aí o médico disse assim pra gente, olha, nós perdemos completamente o controle. O que vai acontecer agora a gente não sabe mais. Na verdade a gente não sabe mais nem se ele vai voltar. Daqui pra frente, só Deus. E eu lembro que foi um dia chuvoso, no Beneficência Portuguesa, e eu olhei pra fora assim, aquele dia de chuva, e eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, e se o Senhor é o Deus desses crentes que eu escuto falar dentro da igreja, então, tira o meu pai desse lugar, que eu juro que aconteça o que aconteceu, eu jamais vou deixar de te servir. Se o Senhor curar o meu pai, eu jamais vou deixar de te servir. E foi incrível, porque aquilo foi no começo da manhã, era por volta de 6 e pouco da manhã, quando aconteceu essa questão do meu pai ser levado pra UTI, e essa notícia do médico pra gente, e eu chorando muito falei isso com Deus. Quando foi por volta de 5 horas, na visita da tarde, minha mãe entrou para visitar o meu pai. E quando ela entrou, o meu pai estava sentado na UTI, conversando com as enfermeiras. E eu lembro que o médico veio dar notícia para ele, para a família, né? E o médico dizia assim, o seu João, a gente não sabe o que aconteceu com o seu João. O seu João é um milagre. E, de fato, eu vi a glória de Deus naquele dia. E eu entendi que Deus realmente existe. Deus realmente mudava histórias e mudou a minha, transformou a vida do meu pai. E por aquele voto, eu me tornei pastora. Por aquele voto que eu fiz aquele dia, eu nunca mais saí da presença do Senhor. E o Reinaldo naquela época estava nesse processo. Ele ainda não tinha aceitado Jesus, relutava um pouco, e até começou a ir para a igreja, mas relutava um pouco para aceitar Jesus. Só que aonde você chegava, as pessoas te pegavam, né, amor? Me pegavam, falavam, você vai ser pastor. Era no trânsito. Teve uma vez eu tava indo, então, na porta da UTI, essa moça disse que, e eu tava uma vez indo trabalhar, tava indo pro emprego, né, e eu tava de carro, dirigindo, e parei no farol. Aí a moça veio me vender uma coisa, né, ela tava vendendo um produto no farol. O senhor quer? Eu falei, não, muito obrigado. Ela insistiu, não, pega um. Eu falei, não quero não. Aí ela insistiu de novo, eu falei, não, muito obrigado. Ela falou assim, não, na verdade eu preciso ter um recado de Deus pra você. Aí eu regalei meus olhos assim. Aí ela começou a falar, falou, no que você tá esperando? Eu já te chamei, tome logo a sua decisão, não fique enrolando, coisas assim, ela começou a dizer, e saiu andando. Pior que ela saiu andando, minha perna agora não conseguia pisar na embreagem. Minha perna tremia assim, ó. Falei, meu Deus, e agora? Quase eu não saio do farol. Foi uma incrível, bênção, né? Foi uma bênção. Nos convertemos na Igreja Plenitude de Deus. Apóstolo Samuel, apóstola Regina foram os nossos pais na fé.
nos instruíram muito, nos ensinaram muito, tiveram muita paciência, né? Eu lembro que a gente passava as madrugadas perguntando, ia pro sítio deles e passava as madrugadas perguntando a respeito das coisas da Bíblia, e eles ensinando. Uma vez nós estávamos na praia e começamos a perguntar sobre libertação, né? Como é que funcionam essas coisas? E eles começaram a explicar. Você lembra disso, amor? E nós ficamos com tanto medo, e eu também, nessa época, a gente estava no comecinho da conversão, que a gente catou o colchão e foi dormir tudo no quarto do meu pai e da minha mãe, com medo de algum demônio aparecer. Que coisa, né? Que coisa. Ai, que fase, né? Que fase. Você vai contar o que eu fiz quando eu cheguei na primeira vez na igreja ou não? Pode contar o que você fez. Eu fui você. muito educada. Não, você é o entrevistado. Você conta. Eu fui muito educada a apresentar ele. Meu Deus do Cheguei céu. e falei assim... Pastor Samuel, esse aqui é o meu noivo, Reinaldo. Não, mas quando eu cheguei na igreja, nós chegamos, o povo tava chegando, aí ela foi sentar lá na primeira fileira. Aí eu olhei, tinha um envelope na cadeira, né? Eu falei, amor, o que é isso aqui? Ela catou e falou assim, isso aí é um envelope, se você sentir no seu coração e quiser dar uma oferta. Aí eu falei, já entendi. Peguei o envelope, peguei a carteira, botei o dinheiro dentro do envelope. Aí a Thaís olhando. Não, e eu pensei, nossa, esse aí se converteu mesmo, né? Já vai começar pelo bolso. Uau, primeira vez que vem na igreja já tá dando uma oferta assim, generosa. Fiquei feliz. Coloquei no envelope, fechei o envelope, segurei o envelope na mão. Aí daqui a pouco veio o pastor. Antes de começar o culto, o pastor veio na direção, aí ela fala assim, pastor, esse aqui é o meu noivo. Aí o pastor estendeu a mão para me comentar, eu falei, muito prazer, pastor. Pegou o envelope e falou, já trouxe seu dízimo. Mas... Aí o pastor catou, ok, muito obrigado, botou no bolso. Falou, é da igreja, então, não, muito obrigado. Tô brincando. A Thaís morreu de vergonha. Não, eu saí de perto e falei assim, você é louco? Como é que você faz um negócio desse com o pastor? Aí sabe o que ele me disse? Amor, você não sabe que pastor é tudo ladrão? Olha a situação. Aí o tempo passou. O que Deus faz? Esse homem vira pastor. E graças a Deus, com o coração no reino. Não tem nada de pastor ladrão, né? Impressionante, porque... Mas o que era isso? Era a imagem que a gente tinha. Um preconceito. E muitas pessoas têm esse tipo de imagem, né? Esse conceito que é assim, né? E não é. Na verdade, não é. Eu apaguei com a língua, né? Pagou com a língua. Deus já estava trabalhando na sua vida. E virei pastor. E incrível, porque aí em todos os lugares que a gente ia, Deus ia falando isso, né? Deus ia falando. E aí eu lembro uma vez, essa aqui também eu vou contar, hein? Você conta, na praia, o que aconteceu. Virada do ano. A gente estava indo para a igreja, ele não tinha aceitado Jesus ainda, mas já estava indo para a igreja. E esse negócio do meu pai apareceu, o tumor do meu pai apareceu em outubro. Eu, na sequência, aceitei Jesus. Eu fui aceitar Jesus, acho que para janeiro ou fevereiro. Né? Janeiro, você aceitou Jesus, em março a gente se batizou. Mas no final do ano nós chegamos na praia. Passar Réveillon na praia. Meus pais tinham um apartamento. Isso, cheguei lá, geladeira do apartamento, como é que tava? Carregada do quê? Carregada de cerveja. Cerveja, Reinaldo levou um monte de caixa. Mas quem veio pro passar o Réveillon conosco? O pastor. Aí eu falei, peraí. Agora ficou ruim, deu ruim. Aí eu cheguei e falei pra Thaís, amor, deu ruim, a geladeira tem cerveja, meus pastores estão aí, não vai dar certo, né? Eu tomar cerveja. Posso tomar cerveja aqui. A Thaís, claro que não. Eu falei, então tá bom, eu vou lá na tia, lá embaixo, na barraquinha, né? Porque tinha uma barraquinha de cachorro quente, já tinha cerveja. Falei, vou lá na barraquinha tomar uma cerveja e já subo, tá bom? Eu desci. Gente, era dia, tava um sol maravilhoso. Eu desci, sentei do lado da tia, comecei a tomar, eu abri a cerveja, dei um gole. Chega um rapaz de um lado com um berro desse tamanho, cromado, meteu o revólver na tia, assaltou a tia, levou tudo da tia, me assaltou, levou tudo, levou minha correntinha de ouro que eu tinha. O cara saiu, correu e ela tremendo assim. Eu catei, parti pra dentro do apartamento. E não tomou cerveja. Não tomei a cerveja. Subi lá em cima e falei, pastor, me perdoa, eu acho que eu cometi um erro aí. O diabo já tava atrás de mim. Ele falou assim, agora eu também nunca mais vou beber. Nunca mais bebeu. Nunca mais bebi. Graças a Deus, tá vendo? Teve que tomar um susto. Aquele dia em diante. Gente, quando fala assim, nunca mais bebeu, é que a gente não imagina o nível que a gente fica, ou depois que se converte, que a gente tem. Mas quando a gente tá, a gente não imagina em que nível está. Sempre acha que não, tá tudo no controle. E não estava no controle. Eu tomava, meu pai era dono de restaurante, então eu trabalhava no restaurante. E eu almoçava, e na hora do almoço, eu tomava uma caipirinha.
de pinga com com licorzinho dentro. No almoço. Depois eu ia jantar. No jantar, tomava outra. E isso era o meu dia. Isso era na segunda, isso era na terça, era na quarta, na quinta. E jantava também. Então, eu tomava no almoço e na janta. E imagina eu que Já nunca... era alcoólatra, meu Então, Deus do céu. imagina eu que não bebia nada. Como que era conviver com alguém que bebia desse jeito? Porque eu nunca bebi nada. Mesmo antes da conversão, nunca gostei nem de vinho, absolutamente nada. Aí sabe uma história? E todo bêbado fica chato. Mas sabe uma Só história que não tem consciência Uma história disso. que eu descobri depois que você se converteu, que ela contou pra mim. A gente não era convertido e eu bebia. E nós saímos pra barzinho. Aí no barzinho eu falava, amor, bebe uma coisa. Ela falava, não gosto, eu não quero. Me acompanha, eu fico bebendo sozinho. Aí eu falei, toma um chopp. Ela falou, então tá bom, me dá um chopp. Aí ela pegava um chopp. Só que como eu bebia, quem bebe toda hora ia No banheiro. pro banheiro. Eu levantava pro banheiro, ela pegava o chopp, jogava na no vaso, planta. jogava na plantinha Falava, do ele lado. quer que eu beba, então ele paga. Pensando que eu tô bebendo e eu não tô Eu bebendo achando que ela nada. tava porque eu bebendo e eu gosto. pagando. Você vê como eu já era mais crente desde o começo. É né? verdade, amor. Desde sempre. Quem não valia um centavo era eu, amor. Você sempre foi crente, amor. Graças a Deus que Deus te converteu. Por isso, quando eu vi você, eu olhei e falei assim, essa é uma mulher pra me casar. Eita, coisa É, boa. foi vendo? verdade. 22 anos depois, a gente ainda tá assim, né, amor? Assim. Casadíssimos. Graças Claro, a Deus. foi difícil enfrentar o seu pai e sua mãe, né? Porque eu fui o desbravador. Foi. Você teve... A Aposta tem 2 irmãs, né? Ela é a mais velha. E foi a primeira a namorar, com 14 anos. Aí foi difícil, porque não podia nada, meu Deus do céu. Lógico. Não podia tomar um sorvete na mesma calçada. Não Eu era podia. bem cuidada, Eu ia menina namorar- de família. Eu ia namorar com ela, chegava lá, a irmã dela mais nova, a Daiane, ficava no meu colo, passava a tarde toda no meu colo. Ó, tio, pinta aqui, tio, pinta lá. E eu falava que tá certo, tá tudo bem. Né? Quando ia namorar era 15 minutinhos, você lembra? 15 minutinhos no fundo do quintal. E meu pai assoviava. Dava 15 minutos, Chega. eu só via subir do meu sogro. Chega. Pronto, tinha que parar, acabou, Tá vendo? chega. Né? Mas isso fez a gente casar, não é verdade? Tudo bem, mas aí também, agora eu tenho que pelo menos justificar, porque daí eu não aguentei, né? Eu fiquei, meu Deus, não posso isso, não posso aquilo. Ah, ele só tá contando essa história Ah. pra justificar porque que ele me abandonou. Vocês estão vendo, né? Ele quer contar essa história só pra dar justificativa do porquê que ele Não, foi embora. eu tenho, claro. E ficou 3 anos e meio separado Você de falou, mim. porque senão o povo vai ficar pensando, mas pô, a Aposta foi lá, namorou, depois abandonou. Porque era assim. Não, mas também não foi só por causa disso. Veja, a família da Thaís é uma família muito aglutinada, é todo mundo junto, assim, ó, Junto e grudado. misturado o tempo todo. Dia e noite, né? Eu vim de uma família que não é assim. Meu pai era trabalhador, meu pai vivia trabalhando, minha mãe também vivia trabalhando, e na minha casa eram 3 homens, que a gente vivia na rua. Então a minha infância era na rua, literalmente na rua, do amanhecer até o final do dia, né? Até o final da noite. Para almoçar e jantar, minha mãe ficava gritando, e as pessoas que viam minha mãe gritando avisavam a gente na rua, ó, sua mãe tá te chamando, e já sabia que era hora do almoço ou da janta. Mas a gente era muito dispersivo, a gente não era aglutinado. E aí eu cheguei na Thaís, e começou aquela família toda aglutinada, e a Thaís ia fazer 15 anos, e aí ia ter uma festa, porque ela ia ser a princesa, e porque você vai ser o príncipe, você vai usar um smoke, você vai ser... Eu falei, o quê? Eu me senti assim, acuado, sabe? Um bicho do mato acuado. Eu falei, eu tenho que correr disso aqui. E ó, me mandei. Você ficou com medo? Ficou com vergonha? Fiquei com medo, com vergonha, com Mas tudo. foi na minha festa. Não, eu fui, mas não era eu sem as Não, atenções. foi na né? minha festa. Gente, vocês não sabem. Foi na Ai, minha amor, festa vai com a contar. namorada. Olha o nível. Levou a namorada na minha festa de 15 anos. Aí... Foi, porque, na verdade, era pra mim estar lá, né? Com você. então. Não deu, Aí então- você leva a namorada. Aí eu já tinha arrumado uma namoradinha. Pois é. Aí leva a namorada e eu também já tinha namorado, óbvio, né? Porque Mas- o tempo passou. Mas quando eu cheguei na festa, eu olhei a Thaís assim, meu Deus, você tava linda demais. Oh, meu Deus. Com aquele vestido, né? Um vestido lilás, lindo, maravilhosa, e tirando foto. Aí eu falei assim, peraí, eu preciso pelo menos cumprimentar, né? Cheguei, tinha um monte de gente. Falei, eu vou lá dar pelo menos um oi. É claro que eu esperei uma oportunidade, um momento bom pra isso, né? Você esperou um momento bom, né? Eu vi o momento que você desceu a escada sozinho, fugiu do meio do povo pra tirar foto. Eu falei, é agora que eu vou lá dar um oi. Aí ele espera o fotógrafo subir, eu tô subindo, me para no meio da escada. Ô, minha princesa, eu vim te dar um abraço. Eu falei, você é louco? Sua namorada tá lá em cima, o meu também.
tem problema, vem me dar um abraço aqui. Pensa, gente, que situação. Só por Deus, né? Você amou esse momento, não foi? Ah, eu amava, né? Bom, nós somos feitos um para o outro. Um para o outro. Mas vamos contar agora sobre a questão da igreja, que eu acho bem importante, assim, o pessoal entender como é que tudo isso aconteceu, como é que tudo isso nasceu, né? No coração de Deus. Não tenho dúvidas nenhuma que foi Deus e tem sido em todo momento. Mas como que isso aconteceu pra gente? Nós já tínhamos nos convertido, né? Obviamente, passamos um tempo na Igreja Plenitude, a igreja que... Nossa igreja da nossa conversão, né? O apóstolo Samuel, a apóstola Regina, queridos. Hoje são sogros da minha irmã, da Daiane. E depois nós fomos para uma igreja chamada Avivamento Contínuo. Uau! Pastor Daniel Marins e Claudete Marins. Lá também nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos sobre a visão celular, né? Aprendemos sobre célula. Passamos a cuidar de gente. Nossa primeira célula começou em fevereiro de 2003. Nunca vou esquecer dessa data. Começou a nossa primeira célula. E lá começamos a cuidar de gente. E assim, a gente sempre ouvia falar que seríamos pastores, mas não tinha dimensão de quando nem como. E eu achava que ia ser pastor dentro de uma igreja, né? Sim. Qualquer, assim. E eu achava que isso ia acontecer quando a gente tivesse 50 anos, né, amor? Porque seria o mais natural, depois de ter experiência. E aí, depois, nós compramos um terreno na Igreja Viana, nos mudamos pra lá. E quando a gente se mudou, você teve um sonho. Lembra dele? Isso. A nossa mudança já foi um milagre, né? Como tudo que Deus fez, quem sabe fica para um outro momento a explicar esse milagre. E aí, quando nós nos mudamos, foi a primeira noite. Nós tínhamos conseguido terminar a casa por dentro, tá toda bonitinha, né? Por fora não estava nada pronto ainda. Tava terra, eu ainda tinha que terminar de fazer os muros, ia fazer a piscina, todas as outras coisas. E nós nos mudamos. Nós éramos um terceiro morador naquele lugar. Terceiro morador do nada, condomínio. Puro mato. Hoje está lotado de casa. E aí dormi. Quando eu dormi, durante a noite, eu tive um sonho. Deus me visitou e me levou no meu quintal. Só que o meu quintal estava prontinho. Estava todo gramado, lindo, maravilhoso. E ele me levou no quintal e me mostrou uma árvore. Tinha uma árvore plantada, eu olhei, era um pé de oliveira. E ele falou assim, tá vendo esse pé de oliveira plantado aqui? Eu falei, sim, estou vendo. Ele falou assim, então, eu estou te plantando nessa geografia. Assim como esse pé de oliveira está aqui, eu estou te plantando nessa geografia. Você vai crescer, você vai frutificar, e uma unção será derramada. E aí naquele momento, né? Aí acordei de manhã. Quando acordei de manhã, já acordei dizendo, amor, acorda, o que foi? Falei, Deus falou comigo, né? E aí, a gente achou que seria uma célula, que nós seríamos uma célula naquela região, né? Da Grande Viana. E não imaginava o que Deus ia fazer, não tinha dimensão. Isso, nós nos mudamos para lá em agosto de 2005. Beatriz nasceu em janeiro, eu estava grávida. Sim. E aí eu ainda disse pra ele assim, uau, será que a gente vai ter uma célula aqui? E nessa época a gente congregava com o pastor Daniel e com a pastora Claudete, lá no Avivamento Contínuo, e era na Liberdade. E eu fiquei pensando, mas como é que a gente vai conseguir trazer o povo pra cá, né? Aliás, como é que a gente vai conseguir levar o povo daqui pra igreja? É bem distante, a igreja ficava lá na Liberdade. Mas enfim, a gente não imaginava o que ia acontecer. E aí depois Deus foi providenciando, até que um dia a gente foi pro monte, né? Conta essa história do monte. Foi, o monte foi uma coisa essa história incrível, do monte é gente. demais. Incrível. Nós estávamos no monte orando, estava meu sogro, minha sogra, mais algumas pessoas. E não era um monte lotado de gente, não. Tinha pouquíssimas pessoas. A nossa rodinha, onde nós estávamos ali, praticamente não tinha ninguém. E nós orando, de repente aparece um homem alto, grande, moreno, né? Bem moreno. No meio da roda, vem na minha direção e fala assim, estende sua mão. Eu estendi a mão. Aí ele começou pulando, né? Pulando na minha frente, falando em línguas e começou a me entregar. Aí Deus começou a falar assim, ó, estou te entregando a chave da minha casa. Você vai abrir essa porta, você vai levantar essa bandeira, né? Eu sou aquele que abre a porta e ninguém fecha. E há um povo que é meu, que anda aí como se fossem ovelhas que não tem um pastor. Você vai cuidar dessas pessoas. Você vai colocar... Eu lembro até hoje que ele falou que seria como uma ovelha que tivesse uma perninha quebrada e eu ia pegar aquela ovelha no colo e restaurar a vida daquela ovelha até que ela ficasse novamente, né, boa, sarada.
E foi falando. Só que, algo importante. Isso aconteceu em meados de outubro, né? Não, meados de novembro. Foi em novembro. Foi em novembro. Só que naquele ano, na virada do ano, daquele ano, em janeiro, na virada, de 31 para o dia 1º, nós passamos na igreja, eu estava de joelho orando. E estava eu e a Thaís. Nós estávamos orando. Quando eu estava orando, Deus começou a falar comigo. E aí Deus disse para mim o seguinte, ó, esse é o ano do seu chamado. E eu falei, uau. Acabamos de orar, levantei e falei, amor, Deus falou comigo. Ela falou, é? Eu falei, ele acabou de me dizer que esse é o ano do meu chamado. Né? E aí, uau, o tempo foi passando e a oração mudou. Por quê? Eu falei, vai começar o chamado. E aí veio aquele temor. Aí eu comecei a orar e dizer, Deus, não está no tempo, né? Sou muito novo, muito jovem, não está no tempo, ainda não é tempo. Mas a fase eu tinha 27 anos, você tinha 30. Eu tinha 30. E eu só falava para Deus que não estava no tempo. Muita responsabilidade, né? E eu não tava, passei o ano falando para Deus que ainda não era tempo. Toda oração que eu fazia, eu falava com Deus e falava, não é tempo, Deus. E naquele dia, no monte, voltando lá para novembro, aquele homem falando tudo aquilo, e eu ouvindo tudo aquilo e digerindo, né? Ele sendo usado ali por Deus. E de repente eu pensei, só fiz em pensamento, e pensei assim, mas Deus, eu estive conversando com o Senhor esse ano todinho, e dizendo para o Senhor que ainda não é tempo. Quando eu acabei de pensar isso, aquele homem parou, enfiou o dedo no meu peito e disse assim, o tempo na sua vida, quem decide sou eu. E aí saiu andando. Aí você se jogou no chão. Aí minhas pernas amoleceram. Acho que você chorou umas 2 horas sem parar. Foi. Porque ali não tinha dúvida, foi demais, né? Eu só tinha um caminho, dizer sim, eis-me aqui, Senhor. E aí, descemos do monte, aí aconteceu que ele foi atrás de pessoas que estavam perdidas, né? E começamos uma reunião de célula na sala de casa. E eu lembro que eu falava assim pra ele, Reinaldo, isso é louco? Porque eu tive muito receio no começo, muito. Na verdade, eu fui muito como Sara, misericórdia, né? Misericórdia, amor. Graças a Deus que você teve paciência comigo, porque quem foi difícil nessa fase foi eu. Verdade. Eu não conseguia me ver como pastor, não conseguia acreditar nisso. Eu achava que isso poderia acontecer na nossa vida, mas quando a gente tivesse 50 anos de idade. Até então, a gente precisava aprender muita coisa. E eu me vi uma menina muito jovem, mãe da Beatriz com apenas 1 aninho, e eu pensava, o que eu tenho para ensinar para os outros? Eu sempre tive muito temor de Deus, e quando eu me converti de verdade. Não pisei mais no mundo, minha vida de verdade ficou no altar. Mas eu queria ir para uma igreja e ter uma pastora para cuidar de mim, não eu ser a pastora da igreja. Eu achava tudo isso uma loucura. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Começou a reunião de célula em casa, com 5 pessoas, eu, o apóstolo e mais 3. Na verdade, nós fomos repreendidos com relação a isso. 5 não, nós sempre dizia 5. Mas minha filha tinha 2 aninhos. Agora ela tem 18. Ela falou assim, pai, você conta a história errado. Você não estava em 5, você estava em 6. Porque eu também estava lá. E eu já era uma pessoa, é verdade. Eu já era uma pessoa. Então nós éramos 6 pessoas. E foi tudo acontecendo muito rápido. Porque a reunião começou em casa. Em 6 meses nós tivemos que sair de casa e ir para um espaço alugado. Porque a nossa casa até tinha uma sala grande, né? E na época nós tínhamos acabado de construir a casa, não tinha móveis ainda na sala, então era uma sala bem grande, só tinha uma mesa de jantar. A gente montava mesmo como auditório. Era uma mesa pequena que a gente trouxe do apartamento, de cadeiras brancas e montava mesmo como auditório, mas assim, ficou acho que 50 pessoas lá dentro, né? Mais ou menos isso. E lotou, aí tivemos que locar um primeiro espaço. Foi. Que foi o ASA, no centro da Granja. Foi lá, uma associação lá. E aí, era uma sala só. Duas salinhas. Era uma sala maiorzinha e uma menor do lado. E uma pequenininha onde ficavam as crianças, isso. E aí, locávamos só os domingos. E depois, ficamos 6 meses lá. Depois, mais 6 meses no Teatro ASA. E esse foi um tempo de tabernáculos. É verdade. Montávamos tudo e desmontávamos tudo. Montávamos equipamento, bateria, levávamos as caixas de som e os instrumentos. Depois, acabava o culto, outra viagem. Desmontávamos tudo, enchíamos o carro até o talo. Depois voltávamos em casa, aí ficava descarregando. No outro dia tinha que trabalhar cedo, né? No outro dia trabalhava. Nessa época eu trabalhava na Justiça Federal, o Reinaldo tinha o restaurante, trabalhava como empresário.
E a nossa vida, assim, ligada no 220, com a Beatriz pequena, uma correria. E às vezes eu perguntava pra ele, você tem certeza disso, amor? Não é mais fácil a gente ir pra uma igreja? Não é mais fácil a gente ser cuidado por um pastor? Aí ele falava assim pra mim, eu tenho certeza do chamado de Deus e daquilo que Deus disse. E eu falava, tudo isso é loucura. Aí eu chorava, eu entrava em crise. Aí eu falava assim pra ela, você não tava junto, você não viu Deus falando? Não, mas é porque Deus só falava com ele. Ela falava, Deus tem que falar comigo. Falei assim, ó, Deus falou com Abraão, não falou com Era Sara. isso aí. Deus falou com Adão, não falou com Eva. Você tem que entender, nós casamos, uma só carne. Tá falando comigo, tá falando com você. Deus falava com ele. E eu ficava naquela angústia, assim, de alma, porque eu pensava, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou saber cuidar dessas pessoas como Deus quer que eu faça? O meu temor era tão grande, assim, de não acertar com Deus, que eu preferia ficar mais fora disso. Era um medo muito grande mesmo. E aí eu lembro um dia que eu tava chorando. Você lembra disso? Uma noite. Lembro. Estava deitado. E eu chorando e falando, eu não sei se eu vou conseguir ser pastora, eu não sei se eu vou conseguir cuidar desse povo, eu não sei se eu tenho unção para isso, chorando. E aí, o que você me disse? Aí eu comecei a contar, porque naquele momento Deus me trouxe uma história bíblica, e me trouxe a história dos talentos. E aí eu comecei a contar para você a história dos talentos, que Deus tinha dado para 5 talentos. E ele para multiplicar os talentos. E para outro deu 2 talentos. E para outro deu 1 talento. Aí, o que tinha 5 multiplicou em mais 5. E Deus falou assim, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. O que tinha 2 multiplicou para mais 2. Servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. O que tinha 1 enterrou o talento, falou assim, eu tive medo, eu tive temor, porque eu sei que o Senhor é um homem zeloso e tal, e então eu enterrei para te devolver. Mas aquele, nessa parábola... Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Antes tivesse entregue aos banqueiros. Antes tivesse feito alguma coisa. E eu falei para você, né? Você lembra? Lembro. Você falou assim para mim, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo para prejudicar alguém? Eu falei, claro que não. O que a gente tá fazendo é porque a gente quer o mal de alguém, Thaís? Eu falei, claro que não. Então, ainda que a gente erre no caminho, ainda que você erre no caminho, Deus vai te perdoar. Porque Deus ama as pessoas. E Deus espera que você utilize os seus talentos para alguma coisa. Se você negligenciar isso, você tá enterrando os talentos. Aí hoje... aí ali virou sua ficha, né, amor? Ali caiu minha ficha. Aí hoje, quando a gente olha pra igreja, do tamanho que tá, a quantidade de pessoas que tem, eu fico pensando, obrigada, Deus, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigada porque o Senhor não desistiu do meu marido. Obrigada porque o Senhor colocou um sacerdote firme do meu lado que não deixou eu fugir desse chamado, porque por vontade própria eu teria saído correndo dele. E hoje nós estamos aqui, né? É verdade. A igreja ficou mais 6 meses naquele teatro, depois mudamos de novo, fomos para um primeiro espaço que cabia... Quantas pessoas cabiam naquele primeiro espaço, amor? Eu acho que umas 80, 100? 80, 100 pessoas, 100 cadeiras. Ali locamos um espaço mensalmente, Mensalmente, né? A primeira igreja. Isso, aí começamos a ter culto durante a semana e aos domingos. Só que no primeiro culto, que eu fiz aquele culto, nós alugamos, arrumamos tudo, local, e fizemos o culto. Ali, quando estava fazendo o culto, Deus falou para mim assim, vocês vão ficar 1 ano nesse lugar. Eu falei na hora para ele, falei, gente, eu acabei de ouvir Deus falar comigo que a gente vai ficar 1 ano nesse lugar. Só que eu tinha assinado o contrato para 3 anos. E o contrato tinha multa. Se desistisse. E eu falei, meu Deus. 1 ano depois, estávamos 1 ano depois aconteceu a situação de aquela família. Não, antes de dar 1 ano, teve uma família. Uma família entrou na igreja, terminou o culto, eu estava na porta ali conversando com as pessoas. Aquele rapaz falou assim, pastor, minha primeira vez aqui, muito prazer. Eu gostei da palavra, sabe? Achei a igreja, senti a presença de Deus, maravilhoso. Só que eu não vou poder ficar na sua igreja, porque você não tem estrutura para cuidar das minhas filhas. Eu vi que só tem uma salinha ali, então me perdoe, mas eu não vou poder ficar. E naquele momento eu fiquei triste, muito triste. E também ali, como é que eu posso dizer? Indignado. Eu falei, uau, não, tem uma coisa errada. Entrei no carro, né, amor? Você lembra? Fui para casa dirigindo, eu falei, eu não admito isso, eu não vou permitir que isso aconteça. Quer saber uma coisa?
nós vamos crescer, nós vamos multiplicar e nós vamos ter uma igreja com uma estrutura excepcional para as crianças. Nunca mais alguém vai dizer para mim que não vai ficar na igreja porque não tem um local para deixar os filhos, onde os filhos possam ser ali ensinados e aprender a respeito da palavra. Não, e aí você disse assim pra mim, eu vou alugar um prédio essa semana. Eu falei, Reinaldo, você tá louco, como é que você vai... Doida, né? Porque, não, gente, olha, eu vou te falar, pra ser casada com esse homem tem que ter fé, viu? Porque ele é totalmente, assim, fora da caixa. Ele vai, eu falo, o Reinaldo anda, e depois o chão tem que vir embaixo, porque é uma coisa de doido. Ele aprendeu bem com Jesus, andar sobre as águas e vai, entendeu? E me deixa doida. E aí ele falou assim, eu vou alugar. Essa semana eu falei, Reinaldo, não tem caixa na igreja. Imagina, a igreja era nova. Enquanto estava na nossa casa, não era retirado dízimo, oferta, nada disso. Então não tinha nem finanças. Fazia pouco tempo que estava fazendo esses recolhimentos. Não tinha uma estrutura para fazer isso. E a gente tinha acabado de locar aquele prédio. Então as finanças da igreja eram suficientes para pagar aluguel. Pagava o aluguel, água, luz e acabou. Zerava, assim, não ficava caixa. Aí, quando ele falou que ia alugar o novo, eu falei, meu Deus. Aí saímos de um aluguel. Naquela semana ele alugou mesmo um prédio, na mesma rua, que tinha um salão embaixo para mais ou menos umas 250 pessoas. Já era bem maior. E na parte de cima, 4 salas. Já era uma graça lá, né? Aquele prédio foi muito fofo. E aí... 5 salas. Eram 5, é verdade. 5. E um banheiro lá em cima. Isso, 5 salas. E aí, nessa hora, o aluguel foi de 3 mil para 5 mil. Não tinha caixa para tudo isso. Não tinha caixa. Mas Deus fez. Deus fez um milagre, a igreja começou a acontecer, tivemos que fazer uma baita reforma, porque lá era uma mecânica oficina, antes, uma oficina. E aí fez uma baita reforma. Ficamos lá 3 anos. Depois de 3 anos, o rapaz quis um reajuste de 5 mil, ele quis reajustar o dono do prédio para 12. Foi outro estardalhaço. Esse homem pirou de novo. E ele falava assim, como pode? O reajuste tão alto desse? Não, não tem como pagar tudo isso não. Vamos comprar. E eu falei, meu Deus, como é que vai comprar um terreno? Não tinha. O caixa da igreja nessa época tinha 80 mil reais. Pensa que a gente levou todo esse período para juntar 80 mil. Aí ele cismou que ia comprar. Moral da história. Encontrei bem pertinho de onde estava. Pertinho, que é o lugar que nós estamos hoje. Só de entrada, tinha que dar 120 mil, fora as parcelas que a gente fez, né? Pra pagar ainda. E não tinha esse dinheiro. Pois ele assinou o contrato e disse assim, ó, assina, Thaís. E eu, Reinaldo, você tem certeza? Assina, Thaís. Imagina eu, formada em Direito, trabalhando na Justiça, que situação, né? Assinei aquele contrato, mas Deus honrou de novo e as coisas aconteceram. No próximo culto... Eu declarei para a igreja, glória a Deus, nós compramos o prédio da igreja, o terreno, vamos construir a igreja. Ficou feliz da vida. Eu falei, só tem um detalhe, nós precisamos pagar. Só tem um detalhe, a gente não tem dinheiro, a gente comprou. No final do mês, precisa levantar 40 mil reais para pagar a primeira prestação. Pensa, meu Deus. E olha, ganhamos carro, e teve Deus irmão que doou honrou. carro, foi um milagre. E aí fomos para onde estamos estabelecidos hoje. E depois disso já compramos o anexo também, e a igreja tem crescido. Hoje estamos com aproximadamente uns 1.200, 1.300 discípulos. É uma igreja linda, saudável, povo maravilhoso. Vocês que estão aí, olha, nós amamos vocês mais que tudo. Vocês são presentes de Deus na nossa vida, bênção do céu. Como nós somos felizes, né, amor, hoje? É verdade. E para você que está nos assistindo, a nossa igreja fica em Cotia, na cidade de Cotia, na Raposo Tavares, no quilômetro 31 da Raposo. O bairro chama-se Jardim Sabiá, né? Igreja da Restauração. Vai nos visitar, né? Vai conhecer. Você vai ver essa história, essa história aí maravilhosa de um chamado, de alguém que eu não me via uma pessoa que eu sou hoje, né? Muito pelo contrário. De vez em quando a gente faz uma reflexão, né, amor? A gente para e fala assim, se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, o que seria de nós hoje? O que seria de nós? Eu acredito que a gente nem estaria mais casado, sabia? Eu também acredito. Porque a gente brigava muito, gente. Quando a gente começou a namorar, o pau comia. O Reinaldo bebia muito e nós dois somos de temperamento, né, amor? Temperamento forte, os dois são dominantes, nível hard. Então imagina o que era isso, né? Era muito cacique para um barraco só. Pau comia. E aí Deus foi ajustando e hoje nós estamos com 22 anos de casados. Temos 2 filhos lindos, Beatriz e Pedro, os nossos presentes de Deus.
trazem muita alegria ao nosso coração. Nossos filhos são filhos do altar, graças a Deus, firmes na presença do Senhor, firmes na igreja. Nossa família também, os nossos irmãos, né, nos acompanham, nossos sobrinhos. Ó a família aí, ó, apareceu a fotinho dos nossos filhos tão lindos. Presente de Deus, nossa família. A minha irmã também faz parte da nossa igreja, é a minha 12, o irmão do Reinaldo 12 é dele. Os nossos pais são pastores, minha outra irmã também é pastora. Toda a nossa família é uma família da fé. E hoje a gente se sente assim privilegiado de ver tudo que Deus fez, né? Como aquele que chamou para boa obra é fiel e justo para concluir. Como Deus faz milagres, como Deus transforma a realidade das pessoas. E é um privilégio. Se você pudesse olhar para trás, para aquele Reinaldo lá de trás. Meu Deus. O que você diria para ele hoje? Você sabe que eu tenho uma sensação que eu conheci Jesus, eu tenho a sensação que foi muito tempo depois. Eu queria ter conhecido antes, mais jovens, adolescente ainda, para não ter vivido toda a coisa errada que eu vivi, né? Vivi aquela vida muito de bebedeira, de bagunça, de noitada, né? Eu precisava viver, eu queria ter conhecido antes. Não foi assim, tem uma história, né? Foi com 21 anos, né? Mas Deus me escolheu. Inclusive, eu lembro até do meu pai, porque meu pai era uma pessoa que trabalhava muito e ele era escravo do trabalho, né? Ele não saía do trabalho dele para nada. E de repente meu pai se converteu e começou a ir para a igreja. Eu perguntei um dia para ele, né? Falei, pai, o que fez? Eu fiquei curioso, eu precisava saber, porque agora você deixa até lá o restaurante tudo e tá aqui. Ele falou assim, eu olhei e vi o quanto Deus fez bem para você e a sua mudança. E eu pensei, bom, se é bom pro meu filho, então é bom para mim também. E aí ele foi para a igreja, né? Graças a Deus. E aí ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus. E foi maravilhoso, foi um tempo assim maravilhoso. E aí hoje essa igreja que existe, linda, maravilhosa, e uma multidão de pessoas lá. Essas pessoas têm histórias, né? Como eu tenho a minha. E esse programa Restaurando Vidas nasceu assim, né, amor? Com desejo de que as pessoas possam ouvir e conhecer as histórias. Atrás de cada um tem uma história maravilhosa, uma história de mudança, de transformação, de milagre, e que é possível, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, né? Eu queria até trazer um texto aqui na palavra do Senhor a respeito disso, que é Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então tudo é possível para ele, tudo é possível. A mudança das pessoas, o milagre, a sua mudança. Quem sabe você está nos ouvindo agora e pensando, eu precisava realmente viver uma mudança na minha vida. Às vezes você está até na igreja e não está vivendo essa mudança. Deus pode mudar toda a sua história, querido. Você só não desista. Foque em Deus, foque seu coração no Senhor, se aproxime dele, mergulhe em Deus verdadeiramente e toda a sua vida será transformada. Eu creio nisso. É isso que eu creio. Eu também creio. Nós pregamos milagres porque nós vivemos milagres. A nossa vida é fruto de milagre, a nossa conversão é fruto de milagre, e se nós estamos hoje como pastores de igreja, de uma igreja, é porque nós somos eternamente gratos pelo que Jesus fez na cruz por nós, pela salvação e por toda a transformação que ele tem feito. Então, acompanhe aí os próximos programas, muitas pessoas vão passar por aqui, contando as suas histórias. Nós temos acesso a muita coisa, né? As pessoas contam muita coisa pra gente e ainda assim o tempo todo a gente fica descobrindo, porque é engraçado. Às vezes a gente vai num aniversário, vai num casamento e de repente a pessoa vem do lado e fala, pastora, você não sabe o que aconteceu, e começa a me contar as coisas. Aí eu volto pra casa, né, amor? A gente volta numa alegria, compartilhando o carro e falando, olha o que Deus fez, porque Deus é maravilhoso. E Deus faz milagres, Deus faz coisas incríveis. Então esse programa nasceu com esse sonho, com esse objetivo de realmente trazer luz àquilo que Deus tem feito. Toda semana, né? Toda semana. Toda quinta-feira, às 20 horas, esse programa vai ao ar. Então não perca a oportunidade de se antenar aí, acompanhar o programa, também curtir já, né, esse vídeo, compartilhar e se inscrever no meu canal, né? Por favor, e aciona o sininho. Meu canal, aciona o sininho para receber para que você possa receber os próximos vídeos. Meu amor, pode fazer os seus agradecimentos. Se você quer agradecer alguém, fique à vontade. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter me escolhido. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas ele viu. E eu agradeço por isso, porque minha vida foi transformada.
e hoje eu posso servir a Ele de coração. Eu quero também agradecer a minha esposa linda, maravilhosa, que eu amo, é uma mulher de Deus. Ela faz parte de toda essa construção. Ela sempre olhou e disse: Deus não falou comigo. Não, Deus estava falando com você, porque a Igreja da Restauração, ela é o que é por nós, porque nós estamos nesse chamado junto. Não foi só o meu eis-me aqui, foi o nosso eis-me aqui. E graças a Deus você é uma gigante, né? Em tudo, no ministério, cuidando das mulheres, na administração, fazendo tudo isso acontecer. Eu louvo a Deus, viu? Você é uma pessoa cheia de qualidades, qualidades infinitas, né? Que quando eu te vi pela primeira vez, eu não me enganei, né? Realmente eu fiz a escolha certa. Quero agradecer aos meus filhos lindos, maravilhosos, a Beatriz, que hoje está com 18 anos, e é um avião assim, muito antenada, muito temente a Deus, muito focada no reino, no seu sonho, nos seus projetos. É isso mesmo, filha. Vá adiante, grandes coisas tem o Senhor para você. E o meu filho, Pedro Henrique, ele tem um coração muito íntimo com Deus, né? O Pedro Henrique, toda vez que ele se ajoelha para orar, ele chora, porque ele sente muito a presença de Deus, e ele tem um chamado, né? Que Deus já falou para ele tem esse chamado, e Deus vai, no tempo certo, preparar todas as coisas, né? Quero agradecer essa minha família linda e agradecer a igreja, né? Meus líderes, nossa equipe de 12, nosso corpo pastoral da igreja, que se dedicam, que trabalham, que se esforçam, que entenderam o propósito, porque Deus não une pessoas, mas une propósito. E eu quero agradecer todos os líderes de ministério que estão lá conosco hoje, trabalhando, se dedicando, voluntários nessa obra, fazendo o reino de Deus acontecer, e o reino dos céus tem chegado em muitas famílias. É isso que... Nosso pastor, apóstolo Fábio, Sim. apóstola Cláudia, maravilhosos, que também nos dão cobertura. Nosso mentor, né? Todos os meses estamos com eles, com a equipe da Regional Grande São Paulo, que faz toda a diferença também na nossa vida, por essa cobertura já de tantos anos. Nos acompanham ao longo desses 21 anos, né, amor? Ministeriais. Estão conosco. Também quero aproveitar para mandar um beijo, pastor Daniel, pastora Claudete, bispo Samuel, bispa Regina, que foram os nossos mentores na fé e são homens e mulheres de Deus que fazem parte da nossa história e da nossa jornada. A nossa eterna gratidão a todos vocês. Nós somos muito felizes por esse chamado e mais felizes ainda por ter vocês perto da gente, viu? Que Deus os abençoe muito. Ok. Deus abençoe, pessoal. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.